Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez em uma nova live referente à nossa maratona trabalhista e previdenciária. E o tema de hoje aqui, que a gente vai acabar tratando aqui, é sobre suspensão e a redução de contrato, né, de trabalho, referente à MP 936. Então, é um tema muito importante. Antes de mais nada, vamos aqui dar uma boa noite para vocês, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, e vai ter bastante assunto para a gente tratar, né? Me apresentando novamente, meu nome é Edson Evangelista, alguns de vocês já me conhecem, outros ainda não, vão acabar me conhecendo aí durante a apresentação e outros eventos aí que a gente vai acabar proporcionando a vocês. Ok? Vamos lá, então? Vamos começar até uma tratativa referente a esse tema tão importante, tão relevante aí ao mercado de trabalho atual. Só fazendo uma pequena correção inicialmente, nós tínhamos um outro tema a ser tratado hoje, que era referente aos deliveries hoje, só que a gente acabou fazendo uma pequena alteração no calendário, somente por conta dessa questão que ficou um pouco mais urgente, vamos falar assim, mais emergencial, que é essa redução do contrato de salário, né, redução de jornada e contrato de salário, justamente porque essa é uma questão mais sensível. E a gente vai acabar tratando dentro dessa mesma maratona ainda, esse outro tema referente ao delivery. Então, aguardem aí, vão acompanhando aí mais à frente, que a gente vai acabar tratando desse tema, ok? Vamos dar sequência aqui, vamos falar desse tema que é bem relevante, bem oportuno aí no momento que a gente vem passando, né? Então, o que aconteceu aí, em via de regra, na parte trabalhista, que o governo acabou editando uma medida provisória? Primeiro, ele editou a 927, e dentro dessa 927, ele fez o seguinte: ele colocou algumas condições, algumas situações para poder amenizar, vamos chamar assim, né? Para poder dar um alento, não só às empresas, mas também aos trabalhadores, e tentar segurar um pouco a questão econômica, né, do Brasil. Então, ele soltou a medida provisória 927, tem uma série de situações lá que a gente vai tratar numa outra live específica da 927, e tem a 936. Dentro da própria 927, houve um ponto muito polêmico, que foi o ponto referente à redução de jornada de trabalho, a suspensão do contrato de trabalho. Só que aí deu um fuzuê danado, deu uma baita confusão referente a essa situação específica, né? Entrou o sindicato, entrou outra, a parte contrária, aí, nesse caso a oposição, deu uma confusão danada. Então, o que o governo fez? Ele suspendeu, né? Ele revogou, na verdade, essa medida provisória no artigo 18, que falava tanto na questão da redução quanto a questão da suspensão do contrato de trabalho, e ele editou uma nova medida provisória, que é a 936, que é a que a gente vai acabar tratando hoje, em alguns pontos específicos, ok? A gente vai falar desse ponto, desses dois pontos específicos. Tem a parte do plano de benefício e renda, tal, mas a gente não vai entrar nesse detalhe. A gente vai falar só da redução do salário e a redução da jornada de trabalho. É isso que a gente vai acabar falando. Então, basicamente, o que a MP determina? Enquanto perdurar o tempo da pandemia, pelo decreto número 6 de 2020, decreto legislativo, as empresas podem firmar acordos individuais, seja para redução do salário, seja para poder fazer a suspensão do jornada de trabalho. Então, o que isso quer dizer, a grosso modo? São itens diferentes, situações diferentes. Então, vamos tratar primeiro da redução da jornada de trabalho. Redução da jornada de trabalho. A MP já veio prevendo o seguinte: poderá ser reduzida a jornada de trabalho em percentuais de 25%, 50% e 70%. Então, para aquele empresário, empresa que tem seus funcionários e está realmente com as suas dificuldades financeiras, porque está com as suas dificuldades financeiras, né? Todas as empresas vêm passando esse problema. Alguns setores nem tanto, né? Que eu comentei ontem na live de ontem. Alguns setores estão efetivamente contratando. Setor de farmácia, setor de saúde está contratando muito, a questão de supermercado está contratando muito, os próprios deliveries estão contratando bastante. Então, esses daí estão conseguindo fazer essa contratação de modo imediato já. E aí tem toda uma questão legal de contratação que a gente tratou um pouco ontem e vamos tratar em outras lives mais à frente. Mas, na sua grande maioria,
as empresas estão tendendo a ter uma dificuldade financeira por conta disso. Então, o que elas estão fazendo via de regra? Elas estão tendo a opção, né? O governo deixou a medida provisória para ter a opção. Ou reduz salário, né? Reduz a jornada de trabalho, consequentemente, de forma proporcional ao salário, nos pontos entre 25%, 50% e 70%. Ou suspende o salário, suspende o contrato de trabalho. Reduzindo a jornada de trabalho, que é o ponto inicial aqui que a gente está tratando, a empresa reduz esse salário da pessoa, reduz a jornada de trabalho, consequentemente reduz de forma proporcional. Então, se a empresa reduzir em 25% a carga horária, ela reduz em 25% o salário. Tranquilo, fácil de entender. Aonde pega esse caso? Pega a diferença salarial. Essa diferença salarial, quem vai bancar é o governo na mesma proporção. Então, seja redução ou a parte da suspensão, o governo vai bancar a diferença. A diferença qual? A diferença dos 25%, com base no seguro-desemprego, no limite do seguro-desemprego. Perdão. Então, a situação é a seguinte: eventualmente, uma empresa decide fazer uma questão de redução da jornada de trabalho, de salário, né, de jornada de trabalho e salário, ela vai poder ter a redução, então vai pagar menos ao funcionário, por consequência, ele trabalha menos também, e o governo entra bancando a outra parte, que vai ser uma parcela do seguro-desemprego que ele teria direito. Veja, não é um seguro-desemprego porque ele não está desempregado. O recurso vem daquela verba do seguro-desemprego, é somente isso. Ok? Então, dentro dessa condição, os patrões e empregados podem fazer o quê? O contrato individual, né? O acordo individual. Então, as empresas vão fazer essa questão aí do acordo individual, faz-se o contrato, né? O acordo individual, e dá por assinado, né? Se assinam as partes, e com isso, as empresas vão poder fazer a questão já regulamentada dentro da lei. Medida provisória, passível de aplicação de aprovação do Congresso, tal, mas a gente não vê nenhuma dúvida que o Congresso não vai aprovar uma medida provisória como essa, tá? O que acabou tendo de problemática aí à frente, que eu vou comentar lá mais pra frente um pouquinho. O STF teve uma liminar que o STF concedeu pelo ministro Ricardo Lewandowski, que ele deixava dúvida quanto à questão do acordo individual. Mas isso eu vou tratar mais à frente um pouquinho. Segura aí um pouquinho, não sai não. Então, tendo em vista essa condição do acordo individual e a redução de forma proporcional, as empresas podem aderir a isso. Ah, tem limite de funcionário na empresa? Não. Pode ser uma empresa pequena, média ou grande, tanto faz. Não importa, pode ser microempresa, lucro presumido, simples nacional, pouco importa. O que importa é a particularidade quanto ao caso. Se a empresa sente essa necessidade, ela comunica ao funcionário, faz um acordo individual, tem um modelinho de contrato que se faz, e entra em contato com o funcionário e pega as assinaturas e tem isso devidamente regulamentado. Sem nenhum problema. Qual que é a condição que está em vigor da liminar? Essa empresa ela tem que notificar o sindicato, dizendo que ela firmou acordo individual com o funcionário A, B ou C. Aí ela notifica o sindicato vai, posteriormente, querendo ou não, se ele não quiser fazer a notificação, contra-notificação, ou não quiser fazer o acordo coletivo, ele não faz. Se ele não quiser fazer esse acordo coletivo, ele não vai fazer, então o acordo individual prevalece por ali para frente. Se ele firmar um acordo coletivo, dali para frente também, então segue também. Então, veja, a liminar ela veio para poder dar uma segurança maior para esses trabalhadores que a gente chama de hipossuficiente, aqueles trabalhadores, principalmente o de baixa renda. Os trabalhadores que ganham 2 vezes o teto do INSS, que é em torno de 12.200, ali mais ou menos, esses já têm uma condição diferenciada. E esses, eles até podem firmar acordo individual já pela reforma trabalhista. Os funcionários, trabalhadores abaixo desse valor, não podem firmar acordo individual em algumas hipóteses. Então, essa é uma das hipóteses que ele não poderia firmar um acordo individual. Mas a MP veio para poder flexibilizar isso e dar uma nova condição, uma nova tratativa desse assunto.
Tudo bem? Caso tenham perguntas, questionamento, podem fazer que depois eu vou respondendo ao tempo, ou depois me mandem aí pelo direct que a gente vai respondendo. A equipe depois vai acabar respondendo, ok? Seguindo, e a suspensão do contrato? A suspensão, basicamente, ela é a interrupção, né, daquele contrato de trabalho. Suspende-se os atos daquele contrato. Então, o trabalhador não vai efetivamente trabalhar naquele período, ele não trabalha, só que a empresa também não paga nenhum valor, porque se ele não está trabalhando, então também não tem o porquê pagar. Veja, e aí, muito importante isso é para questões trabalhistas de futuras, eventuais ações trabalhistas que podem haver com o tempo. As empresas estão mandando os funcionários via home office para cá. E aí, ela faz um acordo individual com o funcionário de, seja redução da carga horária, ou, no caso da suspensão do contrato de trabalho, mas, eventualmente, ela manda o funcionário trabalhar fora desses horários. O que vai acontecer? De fato, vai acontecer ou cômputo de horas extras ou quebra do acordo individual. E aí, nesses casos, a empresa vai ter que acabar arcando com os custos referentes àquela situação. Então, o que tem que deixar muito claro é, uma vez firmado o acordo, esse acordo tem que ser cumprido pelas duas partes. A gente sabe que tem uma dificuldade com o home office, ainda que é uma coisa nova, algumas empresas já tratam, já tem um home office já mais, vou falar assim, mais robusto, né? Já vem com de uma época já anterior a essa questão nossa dessa crise, e elas já vêm tendo essa tratativa, então elas já vinham fazendo home office. Para essas empresas está mais fácil. Agora, para essas novas empresas que foram, entre aspas, forçadas a fazer home office, aí já é um pouco mais complicado. Perdão. Então, assim, via de regra, são duas bases que tem que tomar muito cuidado aqui. A questão da suspensão e da redução. São, que nem eu comentei, itens diferentes, situações diferentes, cada qual o seu. Pela liminar do ministro Ricardo Lewandowski, o que aconteceu? O que ele acabou fazendo ali? Ele, na verdade, num primeiro momento, deu a decisão dizendo que todos os acordos firmados com termos da MP 936 deveriam ser submetidos ao sindicato no prazo de até 10 dias. Então, ficou uma baita de uma dúvida para se saber se esse acordo estava na validade, não estava na validade, como é que seria essa questão toda, né? Então, as empresas ficaram muito na dúvida, inclusive saiu diversas matérias em jornais, revistas, dizendo o seguinte, tinha muitas empresas que já tinham feito os acordos, como é que seria feito isso? Né? Então, a solução veio em um recurso de embargos chamado embargo de declaração, e nesses embargos ele realmente esclareceu a situação. Ele disse o seguinte nesse embargo, ele deu a seguinte decisão, que os acordos firmados nos termos da medida provisória 936 têm a sua validade imediata. Então, não é que tenho que submeter para ter a validade. Ele já vale desde já. Se eu firmar um acordo com o funcionário desde já, ou o funcionário, nesse caso, acabou firmando um acordo com a empresa, vice-versa, nesses casos, já tem a validade no momento que assinar o termo de acordo. Então, as empresas, elas podem firmar. O que a empresa tem que fazer? Ela tem que notificar, sim, o sindicato, enquanto está a vigência da liminar. Se a liminar, que vai ser julgada, está com data de julgamento para amanhã, amanhã não, para quinta-feira, se não me engano, para o julgamento dessa liminar, para plenário. Se essa liminar cair, ou ela for revogada, nesse caso, aí, nesses termos, o que acontece? Já fica valendo tudo. Então, vamos aguardar aí, porque vai ter umas cenas de próximos capítulos, né? Vamos chamar assim. Mais à frente aí. A gente vai saber, vamos ver como é que vai lidar com essa questão mais à frente. Mas é oportuno mencionar aqui que as empresas, elas têm ferramentas para, na verdade, pelo menos ter um fôlego financeiro durante o tempo. A gente vai tratar na MP 927 mais à frente, lá em outra live, que tem vários, vamos dizer assim, várias situações que as empresas podem fazer. A questão de férias, antecipações, feriados, entre outros, que eu não vou entrar muito aqui no detalhe, mas só para vocês verem que as empresas, elas têm várias situações que elas podem fazer para poder não passar tanto aperto, mais do que já estão passando, né,
com a questão não só financeira, mas também questão trabalhista. Então, as empresas, elas têm ferramentas, o governo está dando algumas ferramentas, talvez uns podem falar que não são tantas, não são poucas, são muitas, mas, na verdade, o governo está seguindo, na verdade, naquilo que está acontecendo. Conforme os fatos vão acontecendo, ele vai, na verdade, dosando, né? Porque se ele der também algo muito forte, pode ser que dê um problema generalizado na frente. Então, ele vai dosando isso na medida do possível. Que nem era uma reivindicação dos empresários ter essa questão da redução da jornada de trabalho, por consequência também a questão da redução salarial. O governo foi lá e fez. Aí o judiciário foi lá e interviu, no sentido que foi provocado, né? Mas ele foi lá e interviu na situação de ter a diretriz, né, da determinação, se é constitucional, inconstitucional, e aí está se resolvendo agora, vamos ver como é que vai ser pelo julgamento em plenário, que vai ser aí provavelmente na quinta-feira. Então a gente tem aí alguns dias a mais para a gente saber. E aí tem outro ponto também muito importante, muito relevante, né? Funcionário que aderir a essa redução salarial ou a suspensão da jornada de trabalho, ele tem também uma questão da garantia do emprego, né? Ele tem uma estabilidade, vamos chamar assim, uma estabilidade provisória. Essa estabilidade provisória, eu vou comentar aqui com vocês, que ela não é absoluta. E aí vocês podem até perguntar, mandar nos comentários, falar assim, por que não exatamente absoluta, né? E qual que é a situação? Porque, ao mesmo tempo que a MP prevê essa questão da estabilidade provisória pelo mesmo período de tempo o qual vigorou o contrato, o acordo individual, então, um exemplo, se ela vigorar por 3 meses, vai ter 3 meses de estabilidade. Se vigorar por 2 meses, 2 meses. Lembrando que a redução salarial ela é válida até 3 meses e a suspensão contratual por 2 meses. Então, a suspensão, ela vai ter, a empresa pode fazer por até 2 meses. E a redução salarial, ela pode fazer por até 3 meses. Ok? Então, dentro desse período, ele tem o quê? A estabilidade. Passou os 2 meses ou os 3 meses, por consequência, esse funcionário ele tem o quê também? Mais 3 meses ou 2 meses, depende do termo do acordo que ele assinou. Se ele assinou um acordo de 2 meses de suspensão, ele tem 2 meses de estabilidade. Se ele assinou 1 mês só de redução salarial, ele tem direito de estabilidade de 1 mês, depois que ele voltar a trabalhar. Então, a situação é de forma parcial também. Da mesma forma que ele tem essa estabilidade no começo, né, logo após o retorno, seja para redução ou seja para a suspensão. Então, ele tem essa condição também. Oportuno lembrar o seguinte também. Essa redução, que eu falei, essa suspensão que eu estou falando, redução, suspensão e a estabilidade, que eu falei não é absoluta, a gente tem que lembrar o seguinte. Eventualmente, o empresário queira mandar embora o funcionário por algum motivo, dentro dessa estabilidade, como ela é provisória, o empregador pode mandar embora, desde que ele pague o quê? A multa. Existe uma multa prevista na 936, que é em torno de 50% do valor devido do último salário que ele tinha para receber. Então, ele tem uma multa a arcar com isso. Vai ser bom, vai ser ruim? Não dá para saber aqui. Mas é uma estabilidade provisória. A gente vê que não é uma estabilidade tão firme, tão forte. Ela tem as suas deficiências nesse caso. Então, se o empregador volta e fala assim, olha, empregado volta, e o empregador fala, olha, depois que passou, não vou ter condição de te manter e sustentar, eu vou te demitir, ele pode demitir. Ele tem todo o direito de demitir. Só que ele tem que arcar com a multa já prevista pela estabilidade. Se ele não arcar com a multa, aí vai ser o caso judicializado, enfim. E aí é outra situação. Mas é importante lembrar que tem sim essa questão da multa e ela torna-se uma estabilidade provisória para esses casos. Então, por isso que a gente sempre comenta esses casos, essa situação aqui. Então, pontos relevantes aí dessa medida provisória 936. A redução salarial, né, no importe aqui de 25%, 50% ou 70%. A questão da indenização, da estabilidade provisória, com a consequência de eventual multa não sendo cumprida pelo empregador. Então, tem essa questão. E é oportuno também mencionar o embargo de declaração que eu comentei há pouco,
que o ministro acabou esclarecendo por esses casos de estabilidade ou, no caso, suspensão. Como eu comentei, a suspensão, ela deriva no sentido de que o contrato está totalmente suspenso e aí o empregador não paga nada e não tem essa condição. No caso de redução salarial, é mantido todos os benefícios, com exceção, por óbvio, aí no caso, se ele fizer home office, o vale alimentação. Perdão, o vale refeição, o vale transporte, perdão. Vale transporte, se ele fizer home office. Se ele não fizer home office e tiver que ir realmente trabalhar na empresa, aí, na verdade, ele tem que manter todos os benefícios normalmente. Vale transporte, alimentação, plano de saúde, tudo normalmente. Então, todos os planos devem ser mantidos durante a questão da redução salarial. No caso da suspensão salarial, tem que ser mantido o plano de saúde desse funcionário. Então, é mantido o plano de saúde. Importante mencionar que, no caso da suspensão, veja só, o contrato não está suspenso. Se o contrato está suspenso, não tem nenhum pagamento a ser feito. E o INSS desses 2 meses do funcionário, como é que fica? Faculta-se, a legislação facultou, deixou a critério do empregado, se ele quiser pagar esses 2 meses como a título facultativo, ele pode. Por que isso? Porque senão ele perde a questão de tempo de aposentadoria para ele. São só 2 meses? São, mas 2 meses que lá na frente pode fazer alguma diferença. Pode ter algum problema lá na sua aposentadoria e tal. Então, na verdade, o governo deixou facultado ao empregado fazer o pagamento desse INSS desse período. Então, o empregado ele vai lá, gera a guia como facultativo e, eventualmente, ele paga essa condição. Então, é importante mencionar que ele pode, sim, pagar de forma avulsa, que a gente fala, né? O facultativo. Então, as empresas elas vão se adequando, vão fazendo esses pontos oportunos para que não tenham problemas futuros trabalhistas, né? E aí as empresas elas vão se adequando. Novamente, frisando aí essa parte de, seja o acordo coletivo, o acordo individual, a legislação ela preza pelo acordo individual. Por quê? Para ser mais célere, mais rápido, mais dinâmico a operação. Imagine se tivesse no entendimento inicial de ter que primeiro eu faço o acordo, depois eu comunico com o sindicato para depois ter a validade disso. Ia demorar uma eternidade. Só imagine a demanda que os sindicatos estão tendo lá para poder fazer a verificação desses acordos individuais. Então, as empresas elas vão, na verdade, fazendo o quê? Vão poder ter toda a condição de fazer o acordo individual desde já. Então, a empresa vai lá, faz a documentação desde já. Quem não tiver o modelo, na verdade, até mesmo pela própria internet consegue o modelo fácil. E se não tiver, quiser me pedir, pode me pedir o modelo que eu mando, depois o modelo para vocês aí, é super fácil, super rápido, manda aí pelo direct para vocês, fica mais fácil, mais prático, vocês até terem esse modelinho aí de contrato individual, né, de acordo ou suspensão do contrato de trabalho, que é, na verdade, dentro dos moldes para a empresa não ter nenhum tipo de problema no futuro. O único risco que a gente vê aí é que se a liminar seja mantida e que o governo realmente tenha que bancar alguma coisa extra que o judiciário mande nessa questão da ação que está tendo. Fora isso, não há o porquê se preocupar com isso. As empresas não têm o porquê se preocupar nessa questão. Né? A verdade é que o governo ele vem editando essas medidas provisórias, ele vem sondando, vem vendo o mercado, vem tendo essa visão, e a cada vez mais ele vai dosando cada uma dessas etapas. Então, é importante mencionar que toda e qualquer atitude que seja feita aí mediante essa questão do acordo individual, seja, sim, informado ao sindicato da categoria do empregado, para que o sindicato, posteriormente, em até 10 dias, ele entre ou não em contato com a empresa. Se ele entrar em contato com a empresa, ele vai propor o quê? Um acordo coletivo. Se ele não entrar em contato, já está convalidada o acordo individual. Então, é importante que seja notificado se o sindicato ele tem para ter a validade, porque lá na frente pode ter algum questionamento nesse sentido. A empresa fala, olha, nós não notificamos e em eventual ação trabalhista a empresa não vai ter a prova que notificou o sindicato, o acordo pode ser inválido. Mas a ideia aqui é que sempre notifique o sindicato. Notificou o sindicato,
aí deixa o sindicato vir na empresa ou perguntar para a empresa se ela tem interesse em fazer um acordo coletivo, tal, que vai ser entre os sindicatos, e aí vai se resolver a situação de uma outra esfera, uma outra situação. Então, aí é importante mencionar esses pontos. A questão da estabilidade também, porque muita gente está achando que, meu contrato vai ser suspenso, e depois eu não tenho a condição de voltar, ou quando eu voltar, vou ser logo mandado embora. Se acontecer de ser mandado embora, existe o que a gente falou ali, a indenização. Ele vai ser indenizado por isso, ele tem que ser, ele deve ser indenizado por essa questão. Então, ele não vai ficar a ver navios. O que pode acontecer também é a empresa reduzir o salário da pessoa e ter também essa parte da estabilidade provisória, e dentro também dessa questão da estabilidade provisória, se eventualmente a funcionário ser mandado embora, ou mandado embora, ele pode pleitear também essa questão da indenização. Fica claro aqui esses pontos? Então, basicamente aqui, essa é a questão nossa aqui dessa live de hoje, né? É oportuno mencionar aqui que esses principais pontos aqui dessa medida provisória. Então, falamos aqui da diferença entre a suspensão do acordo coletivo, a suspensão do contrato de trabalho e a redução do contrato de trabalho, né, no caso da jornada de trabalho. Então, a diferença dos dois pontos. Falamos do acordo individual, a sua validade, perante a MP 936. Falamos na questão da estabilidade provisória, o embargo declaratório. Então, tem várias situações aqui que a gente foi pontuando e mencionando. Caso tenha alguma dúvida, alguma questão que ficou sem mencionar exatamente aqui na live de hoje, peço que mandem via direct. E caso queiram aqui, nós temos um prêmio a entregar a vocês aqui, que participaram aqui da live de hoje. E esse prêmio, basicamente, como é que é? Como é que ele funciona, né, na verdade? É um prêmio que não é um sorteio. Ele é um prêmio da seguinte ordem. Quem tiver interesse, manda um direct para a gente aqui, direct ou um message, mencionando que quer a mentoria do professor Edson, do Dr. Edson, que aí eu vou fazer o seguinte com vocês. A equipe vai acabar agendando com vocês aí um dia e horário para a gente tratar de qualquer assunto trabalhista e previdenciário junto a vocês. Pode ser da empresa, da esposa, do marido, da tia, do tio, não importa. De qualquer situação trabalhista e previdenciária. O que eu vou fazer com essa questão? A gente vai acabar tratando essa mentoria com vocês, a gente vai chamar vocês numa live, colocar via Instagram, e a gente vai bater um papo aqui para tirar essas dúvidas, sanar toda essa questão junto a vocês. Ok? Então, se gostaram, dê um curtir, um compartilhar, mande para os amigos, mande para os colegas. Caso queiram participar aí do prêmio, mandem aqui para a gente. Já tivemos alguns e aí a gente vai acabar agendando com esses que participaram ontem. E aí, com os próximos, a gente também vai agendando aí na sequência. Ok? Fico à disposição de vocês e espero vê-los aqui na live de amanhã. Ok? Até mais. Um abraço. Até logo. Tchau, tchau. Valeu.